Vamos começar então. Nas últimas aulas, né, eu expliquei o princípio fundamental da contagem, né, que é aquele que você multiplica quantidade de etapas de acontecer, quantidade de possibilidades da primeira etapa pela quantidade de possibilidades da segunda etapa, né? Se tivesse mais etapas, ia multiplicando isso daí, né? Deu o exemplo da viagem de Recife a Porto Alegre passando por São Paulo. E dei o exemplo daquela que a menina vai viajar e coloca umas quantidades de roupas na mala, quantas opções de vestimenta ela tem. Depois falei sobre permutação simples e fatorial de um número, certo? O que é permutar? Embaralhar os números, trocá-los de posição. Não só números, né? Podem ser objetos, pessoas, etc., letras, tá? Bom dia, Fernanda, tudo bem? Bom dia. E aí a gente viu o seguinte, que, por exemplo, para embaralhar 3 números de posição, a gente tinha uma permutação, uma P3, que é uma permutação de 3 elementos, né? Que a gente multiplicava em ordem decrescente, 3 vezes 2 vezes 1. Que era a mesma coisa de 3 fatorial, né? Esse símbolo de ponto de exclamação aqui significa 3 fatorial. Outros exemplos aqui de permutação. Se você tivesse que embaralhar 6 objetos, né? Uma permutação de 6 elementos. É a mesma coisa que 6 fatorial, e você faria multiplicação em decrescente aqui, né? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, e assim por diante. Aqui também nós temos um outro exemplo de permutação. Hoje, né, só para terminar de explicar, eu vou passar alguns exemplos disso daqui, tá? Dessa partezinha final, e vou explicar os exercícios. Vamos lá, então. Alguma dúvida até a última aula disso que eu expliquei ontem e antes de ontem? Não? Alguém já tentou começar a fazer os exercícios? Ninguém deve ter começado, ninguém falou nada. Vamos lá. Olha esse exemplo aqui, ó. Quantos anagramas? Anagramas é permutação de letra, tá? Então, ou seja, embaralhar as letras de uma palavra, tá? Então, quando eu falar de anagrama, quer dizer que eu estou permutando letras. Quantos anagramas podemos formar com a palavra anel, né? Então, temos aqui a palavra anel. Bom, pessoal, vamos fazer igual a gente estava fazendo antes, depois a gente usa a formulazinha, tá bom? A palavra anel tem 4 letras, certo? E a gente vai contar quantas anagramas diferentes, quantas embaralhadas diferentes de letras a gente pode ter com essa palavra, tá? Então, aqui é a primeira letra, segunda, terceira e quarta. Para a primeira letra, quantas opções eu tenho para me colocar aqui? Quantas opções de letras? 4. 4, né? Qualquer uma dessas letras, né? A, N, E, L. Tenho 4 opções, beleza. E para a segunda letra, quantas opções eu tenho? 3. 3. Por quê, né? Já foi usada uma aqui. Então, a que eu usei aqui não posso usar novamente. Então, me sobram 3. Para a terceira letra? 2. 2, né? Eram 4, foi usada uma aqui, foi usada outra aqui. Então, 2 eu já não posso mais usar. Me sobram, então, 2. E para a última letra, a quarta letra? 1. Uma, tá? Porque 3 já foram usadas anteriormente. Dúvida nisso daqui? Não. Não? Ok. E o que eu vou fazer com esses números? 4, 3, 2 e 1? Multiplicar. Multiplicar, tá? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar quanto? Quanto, né? 24. 24 anagramas, então, tá? Então, com a palavra anel, eu tenho 24 anagramas, tá? Olha, percebam, são 4 letras diferentes, né? Isso aqui é a mesma coisa que uma P4, tá? Uma permutação de 4 elementos, que é igual a 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3
vezes 2 vezes 1, que dá o 24, tá? Outro exemplo. Se eu quisesse permutar as letras da palavra mel, é uma permutação de quantas letras? 3. 3. Uma permutação de 3 letras é 3 fatorial, que vai dar quanto? Como que é uma 3 fatorial? Quais são os números que eu estou multiplicando aqui? 3, 2 e 1. 3 vezes 2 vezes 1. É sempre a multiplicação em ordem decrescente. Você pega o número do fatorial, né, ou o número daqui, e multiplica pelos que vêm antes deles, tá? Que dá quanto? 3 vezes 2 vezes 1? 6. 6. Então, eu teria 6 anagramas. Ok, pessoal? Alguma dúvida nisso aqui? Além da Camille, os outros estão entendendo? Sim. Sim? Todo mundo? Ok. Vamos lá, continuando então. Então, nesse caso aqui, né, tem uma permutação. A gente fala aqui, ó, eu escrevi aqui permutação simples, tá? Por que que ela é simples? Porque não tem letra repetindo, não tem número repetindo, tá? Se tivesse repetição, aí era uma outra forma, que é o que a gente vai ver na próxima quinzena, tá? Mas quando não repete letra, não repete número, aí é desse jeito aqui que faz, tá bom? Beleza. E agora vamos para a explicação dos exercícios, né? Número 1. Calcule quantos são os anagramas da palavra perdão. Você vai contar quantas letras tem a palavra perdão e vai fazer a permutação dessas letras, o fatorial dessa quantidade de letras, certo? Dúvida nessa número 1? Não. Ok. Número 2. Existem 2 vias de locomoção de uma cidade A para uma cidade B. Então, da cidade A para a cidade B, temos 2 vias. 1, 2. 1, 2. E 3 vias da cidade B para a cidade C. Então, 3 vias de B para C. Então, 3 vias. 1, 2, 3. 3 vias. Pergunta: de quantas maneiras pode-se ir de A para C, ou seja, de A para C, passando pela cidade B? Essa daqui é bem parecida com aquela do Recife a Porto Alegre, né? Vocês vão multiplicar a quantidade de possibilidades de A para B vezes a quantidade de possibilidades de B para C. Ok? Alguma dúvida nessa 2? Não. Beleza. Número 3. De quantas maneiras diferentes pode-se vestir uma pessoa que tenha 5 camisas, 3 calças, 2 pares de meia e 2 pares de sapato? Bem parecido com aquele exemplo que eu acrescentei, né, nas últimas aulas. Né? Vocês vão pegar a quantidade de camisas vezes a quantidade de calças, vezes a quantidade de par de meia, vezes a quantidade de par de sapato que ela tem. E vai ver quantas opções de vestimenta essa pessoa tem. Certo, pessoal? Dúvida na 3? Não. Ok. Número 4. Em uma lanchonete, há 5 tipos de sanduíche, 4 tipos de refrigerante e 3 tipos de sorvete. De quantas maneiras podemos tomar um lanche composto de um sanduíche, um refrigerante e um sorvete? Pessoal, mesma coisa, tá? Pega a quantidade de possibilidades de sanduíche, vezes a quantidade de possibilidades de refrigerante, vezes a quantidade de possibilidades de sorvete. Certo? Dúvida na 4? Não. Ok. E por último, a número 5. A número 5 eu vou começar a explicar ela aqui para vocês, tá bom? Bom, usando somente os algarismos de 1 até 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos números, letra A, de 3 algarismos podemos formar? Na letra A, não fala nada sobre repetir número ou não poder repetir. Então, quando não fala nada, quer dizer que a gente pode repetir os números, tá? Por exemplo, eu poderia formar o número 141.
repetindo o número 1 aqui e o número 1 aqui, tá? Então, nesse caso, quando não fala nada, a gente pode repetir os números, tá? Então, vamos ver aqui como é que ficaria a letra A. O valor tem 3 algarismos, ou seja, centena, dezena e unidade, tá? Quantas opções de número eu tenho para escolher aqui? De 1 a 6 são quantos números? 6. 6, né? Para o algarismo das centenas, eu posso escolher qualquer um desses 6? Pode. Pode, né? Qualquer um desses daí é válido. Então, eu tenho 6 opções para a primeira casinha, para centena. E para as dezenas, quantas opções eu vou ter? 6 também. 6 também, né? Por quê? Por que não é 5, professor, igual antes? Porque aqui posso repetir o número. O mesmo número que eu coloquei aqui, eu posso colocar aqui também. Tá, pessoal? Entende isso daqui? Estão entendendo? Sim. Beleza. E para as unidades? 6. 6 também. Olha, esse número aí, muita gente não gosta dele. Ai, ai, vamos lá. Então, vou fazer o que com esses números? Multiplicar. Multiplicar, tá? Então, 6 vezes 6 vezes 6 e você vai ver quantos números podemos formar, tá? Vocês vão fazer essa conta aí. Letra B de bola. A letra B agora quer saber quantos números pares de 4 algarismos podemos formar. Então, 4 algarismos, né? Unidade, dezena, centena. Qual que é o nome da quarta casa? Milhar. Unidade de milhar, tá? Beleza. Olha, agora verifica o seguinte, ele está falando uma condição aqui, ó, o número tem que ser par. Então, o número que você formar aqui tem que ser par. Por exemplo, o número 1245 não pode, porque ele não é par. Mas se fosse o número 1244, poderia, porque ele é par, tá? O que é um número par? É um número par. O que a gente olha para o número ser par? Por que esse eu sei que não é e esse eu sei que é? O que define um... Termina em 5 e outro em 4. Isso, então o número que termina que é o que me define se o número é par ou não, tá? Então, para o número ser par, o último número aqui, o das unidades, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, tá? Que são os pares de 0 a 10. Então, o número para ser par, ele tem que terminar nesses números. E para ser ímpar, tem que terminar em quanto? 1, 3, 5, 7, 9. Exatamente, tá? Então, para ser par, tem que terminar nos números pares, né? 0, 2, 4, 6 e 8. Para ser ímpar, tem que terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9, tá? Então, o que define o número ser par é as unidades. Então, quando a gente tem assim uma característica específica de um número, a gente começa por ele, tá? Então, nesse caso, eu vou começar a preencher aqui a unidade. Dos números que ele me deu aqui para escolher, de 1 a 6, quantos números pares eu tenho? 3. 3, né? Que são o 2, o 4 e o 6. Então, para o algarismo das unidades, eu vou ter 3 opções. Ok, pessoal? Ok. Beleza. Então, aqui é a quantidade de opções. Não é que eu escolhi o número 3. Tanto é que 3 nem é par. Beleza. Agora, a gente vai para os outros, tá? Fala aqui alguma coisa que os algarismos têm que ser diferentes? Não. Não. Então, segue o mesmo processo da letra A. Quantas opções eu vou ter para a unidade de milhar? Três. 6, né? Qualquer um dos 6 eu posso escolher. Fala que não fala nada sobre repetir, tá? Então, eu posso escolher qualquer um dos 6 números, ok, pessoal?
Sim. Beleza. Entendido, Camille? Que você... Entendido. Beleza. Centena. Quantos algarismos eu posso escolher para centena? Quantas opções eu 6. tenho? 6 também. E para dezena? 6 também. 6 também. O que eu faço com esses números? Multiplica. Multiplica, tá? Depois a gente vai ter outros exercícios fazendo isso aqui. Eu fazendo esse começo, né? Esse início aqui para vocês, porque vocês não viram exemplos desse jeito, tá? Mas aí toda vez que vocês verem, o número tem que ser ímpar, o número tem que ser divisível por 5, ou seja, terminar em 0 ou 5. Então, vocês sempre começam pelo algarismo que tem alguma particularidade. No caso, para ser par, é o das unidades. Então, começa por ele, tá? Depois vocês vão multiplicar e ver quantos números são possíveis formar. Alguma dúvida na letra B? Não. Beleza. E agora, por último, a letra C. Quantos números de 6 algarismos, agora falo, ó, diferentes, então, ou seja, não pode repetir, podemos formar? Então, 6 algarismos. Olha lá, unidade, dezena, centena, que mais? Unidade de milhar. Centena de milhar. O centena de milhar é aqui. Dezena. Isso, e a dezena de milhar, tá bom? Isso aí. Vamos lá. Quantos algarismos? Aqui não fala nada de par, ímpar, então posso começar por aqui mesmo, tá? Quantos algarismos eu posso colocar, posso escolher, quantas opções eu tenho para centena de milhar? 6. 6, né? Qualquer um dos 6, ainda não é o primeiro que eu estou escolhendo, né? Então, 6. Para dezena de milhar? 5. 5, né? Porque fala agora que tem que ser diferente. Aí eu vou seguir aquela mesma ordem lá. 5. Para unidade de milhar? 4, 3, 2, 1. Isso, 4, 3, 2, 1. Ou seja, essa aqui seria uma permutação de 6 elementos, né? Como se fosse uma P6. E multiplica tudo isso daí, tá? Eu acho que já tem até essa multiplicação aí em algum exemplo que eu passei aí em cima. Tem, tá aí. Aham. Então, é essa quantidade de números, tá? Multiplicação disso daí. Pessoal, alguma O dúvida? número do 1 também é isso aí também. Da número 1. Permutação aí. É a mesma permutação, né? 6 letras. Pessoal, alguma dúvida na número 5? Ou em alguma outra? Não? Então, façam o seguinte. Tira print aí dessa parte. Tiraram print? Já. Ok. E quem quiser, tira print aí dessa parte também da número 5. Pronto? Sim ou não? Sim. Ok. Sim. Eu vou fazer aqui rapidinho a da Mega Sena. Dá tempo aqui. A Mega Sena você tem quantos números para escolher? Quantos números tem a cartela? Quantos números tem uma cartela de Mega Sena, gente? São 60, tá, pessoal? 60 números na cartela de Mega Sena, tá? E vamos calcular, então, quantas são as possibilidades. Para o primeiro dígito aqui, o primeiro número que você escolhe, a gente tem 60 números e a gente tem que escolher 6, né? Podemos escolher mais, mas a gente paga mais caro. Quantos números a gente tem de possibilidade para primeiro número aqui? Pessoal? Cadê vocês? Cadê? Falem comigo. São 6? São 60, tá? Eu posso escolher qualquer um dos 60 números,
tá? Certo isso aqui? Entendido por que que é 60? Sim. Ok. E para o segundo número? 59? 59, porque um eu já escolhi. E para os outros, vamos lá. 58, 57, 56. 57, 56 e 55, né? Ah, o que você tem que Não consigo fazer? nem ler essa permutação. Eu já pesquisei aqui já. O número. Aí você vai e multiplica isso tudo. Então essa... Nem mostra o número, letra E e depois ela é mais. Isso, é porque o dígito não cabe na calculadora, tá? Ou seja, você tem uma chance nessa quantidade toda aí de chances de ganhar na Mega Sena. Entendeu? Sim. Então, é bem difícil.